O ES News Especial está começando e traz em destaque: hospitais filantrópicos do Espírito Santo vão receber repasse de quase 16 milhões de reais para ampliar o atendimento à população. Produto Interno Bruto do Espírito Santo cresce 2,3% nos 3 primeiros meses desse ano. Reforma Protestante completa 500 anos e ganha selo comemorativo dos Correios no Brasil e na Alemanha. Você também vai conhecer um pouco mais sobre Aracruz, o município localizado na região nordeste do Espírito Santo. Nós fomos até lá e vamos mostrar algumas curiosidades desse município promissor do Espírito Santo. Você confere ainda uma entrevista especial com o vereador de Vila Velha, Ricardo Quiabai. O ES News Especial já está no ar. A Secretaria de Estado da Saúde assinou nesta semana uma portaria estadual que altera o valor da diária de UTI de R$ 800 para R$ 1.000 em 12 hospitais filantrópicos do Espírito Santo. Com isso, os hospitais vão receber um incremento financeiro no total de quase 16 milhões de reais por ano. Os valores serão investidos na manutenção de um total de 240 leitos de UTI adulto, neonatal e pediátrico, oferecidos nessas unidades hospitalares. Os hospitais filantrópicos estavam com déficit operacional, estavam com dificuldade de fechar as contas todo mês e eles atendem cerca de 60% das internações SUS no estado do Espírito Santo. Então nós não podemos deixar com que esse volume de atendimento que eles fazem hoje ao usuário SUS seja ameaçado por um desequilíbrio financeiro. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é sustentando, né, o volume de trabalho que eles fazem hoje no atendimento SUS. Os hospitais filantrópicos também assinaram um termo se comprometendo a implementar um sistema de custo no prazo de 6 meses com divulgação online dos gastos mensais para aperfeiçoamento contínuo da gestão. Nós vamos consolidar toda essa informação de custo e vamos disponibilizar para que eles possam se posicionar, ver a sua posição relativa em relação aos outros filantrópicos. Quanto custa uma UTI em um, quanto custa a UTI em outro, quanto custa o quilo de roupa lavada em um, quanto custa o quilo de roupa lavada em outro. O presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado destacou que em muitos municípios os filantrópicos são a única opção de atendimento médico. Por isso, eles precisam de ajuda do poder público para não fecharem as portas. Hoje nós temos 40 hospitais, já teve 48, foi fechando, 40 hospitais. Desses 40, você tem 30 municípios que nos preocupa, só tem o hospital filantrópico. Então, se ele fecha, fecha a cidade, né? E são cidades pequenas, não é nem de médio porte. Então, esse é o dilema que você tem, né? O maior problema enfrentado pelos hospitais filantrópicos do Espírito Santo e também do restante do país é a defasagem da tabela SUS. O valor que deveria ser repassado pelo governo federal possui uma defasagem de mais de 60%. Um leito de UTI, o Ministério da Saúde remunerar um hospital em R$ 418 chega a ser uma vergonha. A gente sabe o custo da saúde e o complemento do Estado é mais do que o próprio governo paga. E a gente chama esse sistema de SUS como se fosse um sistema federal. Para o diretor da Associação dos Municípios do Espírito Santo, a ação do governo estadual em ampliar o valor de repasse para os hospitais filantrópicos vai fortalecer ainda mais a saúde pública no Estado. A gente sabe que realmente a tabela SUS ela é defasada e o nosso governo está tomando essas providências. Providência essa que teria ser tomada pelo governo federal. Mas nosso Estado está contribuindo para que os hospitais filantrópicos continuam nos atendendo e como nos atende bem, grandes parceiros, são parceiros do Sistema Único de Saúde. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Dr. Hércules Silveira, também elogiou a ação do governo estadual. Esse momento é crucial, é importante. As filantrópicas estão em dificuldades e o governo, não sei da onde o governo ainda consegue tirar essa força, esse esforço financeiro, fazendo com que possa dar um alívio nesse momento a essas entidades. Parabéns, governador, parabéns, Ricardo Oliveira, com toda a sua equipe.
O Instituto Jones dos Santos Neves divulgou nesta semana que, pela segunda vez consecutiva, o Produto Interno Bruto, o PIB do Espírito Santo, teve resultado positivo e cresceu 2,3% no primeiro trimestre de 2017, em comparação ao trimestre anterior. O crescimento foi puxado pela indústria extrativa e pela metalurgia. Em comparação ao mesmo período de 2016, o PIB apresentou estabilidade, após 5 quedas consecutivas. Em 12 meses, no entanto, o PIB ainda soma uma queda de 9,3%. Já é o segundo trimestre consecutivo de um resultado positivo. Isso são sinais de que a economia está melhorando, embora ainda há muitas incertezas em jogo, né? A gente não vê o emprego, por exemplo, aumentando, porque o emprego geralmente é o último a reagir. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento de 2,3% na produção, a gente tem uma taxa de emprego que chegou a 14,4%, 14,5%. A mais alta registrada, né? Então a gente está num limite aí, ó. O sinal é positivo, mas ainda não estamos no verde. Em 2016, puxado pela paralisação da Samarco, o PIB capixaba teve retração de 12,2%. O destaque ficou para a indústria, que teve aumento de 4,7% no primeiro trimestre deste ano. A indústria extrativa, em especial a produção de petróleo, gás e minério, apresentou evolução de 6,5% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Na mesma base de comparação, a indústria de transformação cresceu 1,6%. Já o setor de serviços também apresentou uma melhora, uma expansão de 3,7% no primeiro trimestre, em relação ao trimestre anterior. É preciso ter cautela nesse cenário, porque a gente não observa um crescimento sustentado em todos os setores da economia. A gente observa um setor extrativo, na metalurgia, mas, por exemplo, alimentos e bebidas teve queda, comércio apresentou queda, serviços a gente tem setor com queda e setor positivo. Então, é preciso que esse crescimento se generalize, tá, por todos os setores para a gente afirmar, olha, agora sim a economia está retomando. Analisado separadamente, o desempenho capixaba foi melhor que o do PIB brasileiro, que cresceu apenas 1% no primeiro trimestre desse ano. No entanto, do índice acumulado em 4 trimestres, o resultado do país foi superior ao do estado, pois o indicador ainda sofre influência da paralisação das atividades da Samarco. A diretora do Instituto explicou ainda que a crise na segurança pública, que obrigou a paralisação de diversas atividades em fevereiro desse ano, também trouxe reflexos negativos para o PIB estadual. Afetou o comércio. A gente observa uma queda de menos 0,5% no volume de vendas do comércio varejista ampliado, puxado principalmente pelo varejo restrito. E a gente observa o quê? Que o mês de fevereiro foi um mês atípico no volume de vendas, principalmente porque diminuiu o número de dias em que o comércio estava aberto. Fevereiro é um mês pequeno, já tem carnaval, então o número de dias úteis reduzido impactou no volume de vendas. Os Correios do Brasil e da Alemanha lançaram simultaneamente um selo comemorativo pelos 500 anos da Reforma Protestante. Os selos trazem um retrato de Martinho Lutero, que foi o mentor da renovação da Igreja, e também a frase "No princípio era a palavra", que também é o lema dos festejos dos 500 anos. Na última semana, o selo foi lançado aqui no Espírito Santo, durante um evento na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Nós muito nos alegramos com a lembrança dos Correios com a data da Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante, além de ser um movimento religioso de resgate e de valorização das Escrituras, teve também um aspecto cultural, social, político e econômico. O evento de lançamento do selo no estado se deu por meio de uma parceria entre a Igreja Presbiteriana e a editora Vida Nova. Esse evento ele é fruto de um movimento, na verdade está acontecendo ao redor de todo o mundo, onde se tem igrejas protestantes ou de origem protestante. Então, onde tem igreja protestante espalhada pelo mundo hoje, elas estão se reunindo e celebrando esses 500 anos de história do protestantismo, né? Então, por isso
esses movimentos estão acontecendo em diversos lugares e, por exemplo, está acontecendo agora aqui. A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão iniciado no século XVI por Martinho Lutero. Em outubro de 1517, Lutero, em frente a uma igreja da Alemanha, apresentou 95 teses contra a doutrina religiosa naquela época. A partir daí, o movimento cresceu, ganhou adesão de líderes religiosos e também de governantes europeus. E a partir de então, várias igrejas protestantes surgiram por todo o mundo. Nós entendemos Lutero como um instrumento da parte de Deus para resgatar a igreja quanto à valorização das escrituras, quanto o retorno às fontes, quanto o retorno à simplicidade da igreja. Lutero foi um homem como todos os demais homens, ele não foi uma pessoa perfeita, porém Deus o usou nesse momento tão importante na história da igreja. Essa é a segunda vez que os Correios do Brasil prestam homenagem ao mentor da Reforma. Em 1983, foi lançado um selo alusivo aos 500 anos do nascimento de Lutero. E é a 9ª vez que selos brasileiros focalizam a Alemanha. A última série, lançada em 2013, celebrou o Ano da Alemanha no Brasil. Todas as cartas que são seladas e também carimbadas com o carimbo dessa temática espalham-se pelo mundo, por todos os países e levam esse tema a conhecimento das pessoas mundo afora. Essa emissão é uma emissão especial conjunta Brasil-Alemanha. Ela está dentro da temática das relações diplomáticas brasileiras. Para o cônsul honorário da Alemanha no Brasil, o selo fortalece ainda mais a relação dos capixabas com os alemães. A nossa colônia alemã no Espírito Santo é em torno de uns 200 mil descendentes, né? E esse é um número significativo em termos de Brasil. Naturalmente, o Sul, com o estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, representa uma força muito grande, mas o Espírito Santo ele tem uma matiz, né, bastante ampla em termos de raças de povos europeus. Bom, agora aqui nos estúdios da Rede TV Espírito Santo a gente para um pouco com as reportagens para conversar com o vereador que tem se destacado no meio político aqui do Espírito Santo, inclusive no município de Vila Velha, onde ele atua, o vereador Ricardo Cabai. Tudo bom, vereador? Tudo bem, Fabiano, tudo bem. Prazer recebê-lo aqui na Rede TV. Conversar um pouquinho sobre o seu mandato, sobre a sua atuação. A gente sabe que o senhor tem tido um mandato diferenciado aqui no município, né? São mais de 50 projetos, entre projetos e leis já sancionados aqui na cidade, uma atuação diferente do que o município tem acostumado a ver, não é? Na verdade, eu estou no meu segundo mandato, né? O nosso primeiro mandato, ele foi marcado por uma produção assim legislativa, como você mesmo colocou, diferenciada, né? Nós fomos campeões de leis, né, na cidade. Nós temos hoje 36 leis, mais 2 resoluções, a gente poderia dizer 38 leis aprovadas na cidade de Vila Velha. Temos mais 6 leis aprovadas pela Câmara, né, e agora está para o prefeito, né, sancionar ou vetar. E tem mais 10 projetos de leis tramitando na Câmara. Isso dá um total aí de umas 54, entre leis e projetos de leis, uns 54, né, como é que eu poderia... De projetos, isso, né, e de leis sancionadas aí. Ou seja, uma produção bem interessante para o senhor que está no seu segundo mandato, como o senhor falou, né? Sim, ou seja, é um político relativamente novo, está no seu segundo mandato, né? Sim. E tem já uma atuação que tem mostrado diferença, né, na cidade, né, vereador? A ideia é essa, né? É buscar esse que você falou, esse diferencial. Né? A gente vê uma sociedade que questiona muito, né, vamos dizer, o trabalho do vereador, o que ele faz, né, a produção dele. A gente quer mostrar que a gente tem trabalho realizado na cidade de Vila Velha. E na linguagem popular, ou na linguagem mais política, né, não são leis cobra-d'águas, que não servem para nada. São leis de extremo interesse público. Agora, vereador, uma das leis do senhor que mais me chama a atenção, inclusive, é a lei do calçado legal, que é uma lei que torna as calçadas, né, mais acessíveis para todas as pessoas. Sim. Inclusive para quem depende de tem uma mobilidade um pouco mais reduzida, depende de uma cadeira de roda, não é? Uma lei muito legal. Exatamente. Literalmente. Essa lei ela tem uma situação interessante. Ela foi aprovada em 2013, inicialmente, apresentada por nós, um projeto de lei de nossa autoria, né? Depois de 3 anos de aplicada na cidade, o prefeito anterior entrou com uma ação de inconstitucionalidade, a justiça julgou procedente, ela foi revogada e agora, nesse segundo
segundo mandato, eu reapresentei essa lei, né? Ela foi aprovada por unanimidade e agora também está aí à disposição do prefeito para ele sancionar ou vetar. Quer dizer, nós tivemos um avanço lá atrás, houve um retrocesso, né, na legislação, desculpa, no mandato anterior do prefeito anterior, e agora a gente espera que o prefeito Max Filhos possa retomar, né, esse avanço, né, em termos de acessibilidade nas calçadas de Vila Velha. É uma lei extremamente importante e com certeza o prefeito vai ter essa acessibilidade, né, de realmente sancionar essa lei, porque é de extrema importância. Uma lei que torna acessível, né, todas as calçadas da cidade. A gente sabe que a obrigação é do morador adequar a sua calçada, mas a prefeitura tem um papel fundamental de fiscalizar e cobrar, né, do morador. De garantir, né? Essa acessibilidade. Acessibilidade. Tá certo, vereador. Olha, a gente vai por um rápido intervalo. Vamos continuar conversando no programa de hoje sobre o seu mandato, sobre a sua atuação, né, aqui em Vila Velha, em especial nessa causa das pessoas com deficiência, né? A acessibilidade plena para todas as pessoas. Para todas as pessoas. É bem rapidinho, a gente volta já já com o ES News Especial. A seguir, no ES News Especial, você confere uma reportagem sobre o município de Aracruz. O ES News Especial volta já. E nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua conversando com o vereador de Vila Velha, vereador Ricardo Quiabai, do PPS, que tem conversado com a gente um pouco sobre a sua atuação, né? Uma atuação diferenciada, uma produção legislativa bem diferenciada aqui no município de Vila Velha. E no bloco anterior, vereador, nós falamos um pouco sobre uma lei de sua autoria, que é a lei do Calçada Legal, que é essa lei que proporciona acessibilidade para as pessoas nas ruas, né? Agora, tem uma outra lei do senhor que foi também aprovada recentemente, que proporciona acessibilidade dentro das casas. Dentro das casas. Porque é a lei das portas, a largura das portas. Isso, não é isso? A largura mínima das portas, isso. Mas como que é essa lei, hein? Como é Veja bem, o nosso atual Código de Edificações, na verdade, ele foi aprovado o ano passado, né? E o último código, o anterior a esse, ele data de 1977, quer dizer, foi há 40 anos atrás. E nele, no que diz respeito às edificações, por exemplo, os apartamentos, né? Um conjunto, num condomínio, né? Residencial, ele tinha previsão de uma largura mínima de 80 centímetros somente para cozinha e sala. Né? E as portas internas, as demais portas, banheiro 60 e quarto 70 centímetros de largura. Quer dizer, um cadeirante, né, ele conseguia, ou ele consegue, né, entrar hoje na sala e na cozinha, mas ele não consegue circular dentro da sua própria casa. E ir ao banheiro, por exemplo, não conseguia? Sim, ao banheiro não conseguia. Eu tenho, inclusive, um fato interessante, vou contar para você rapidamente, de um cadeirante que eu recebi na minha casa, um amigo, né? Eu gosto de tomar uma cervejinha, nós fomos tomar uma cervejinha na varanda, né? Em determinado momento deu vontade dele ir ao banheiro. Né? O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar ele no colo, levar ele até o vaso, tirar ele do vaso e depois trazer ele de volta para a varanda. Olha o constrangimento, Fabiano. Total, né? Total. Então, assim, isso já tem, na verdade, previsão em lei federal. A lei federal de 2004, ela já prevê que todas as portas internas, elas têm que, tem que ter no mínimo um vão de 80 centímetros. O nome disso é acessibilidade plena. Claro, permite a todas as pessoas passarem, inclusive que depende de uma cadeira de rodas. Exatamente. Né? Então a gente tem que permitir a acessibilidade para todos, inclusive os cadeirantes. E não se restringe só aos cadeirantes. Os obesos, né, têm dificuldade em entrar em portas muito apertadas, né? E outra coisa, você tem aquela deficiência que ela, vamos dizer em termos assim, reduzida, a mobilidade reduzida, vamos assim dizer, que ela é permanente, que é o caso do meu filho, o Pedrinho, né? Mas você tem aquela que ela é temporária. Você imagina se você, Deus me livre e guarde, você sofre um acidente e quebra as duas pernas. Você tem que ficar um período de 6 meses, né, andando numa cadeira de roda. Como é que a sua família
Como é que ela vai levar você, né, para lá e para cá, dentro da sua casa? Né, porque não se consegue hoje circular. Realmente. Então, a proposta dessa lei, essa lei foi aprovada agora por unanimidade pelos vereadores, também está agora à disposição lá do prefeito para ele sancionar ou vetar, né? Essa lei, ela vai proporcionar que as pessoas possam circular dentro das suas casas, livremente. É uma lei de inclusão social, né? Pura inclusão social. E algo tão simples, né, vereador? É a questão de uma adequação aí do tamanho das portas. Algo fácil para as construtoras e quem mais necessitar, adequar. Sim, né? sim, algo exatamente. simples que gera um efeito muito maior, né? Que garante acessibilidade para todos, né? A acessibilidade tem que ser para todo mundo. E uma coisa, Fabiano, importante dizer, e eu falo isso sem nenhum problema, que também eu não estou inventando a roda, né? Isso, na verdade, já é lei em algumas cidades do Brasil, inclusive é lei em Vitória. E um fato interessante, aqui no estado do Espírito Santo, Vila Velha poderia ter sido assim protagonista nisso. Eu apresentei essa lei na legislatura passada, e infelizmente perdemos por um voto, né? Vitória entrou logo em seguida, aprovou e hoje já está aplicando essa lei na cidade de Vitória, né? A Câmara de Vitória, né? E a gente, quer dizer, agora nós estamos com a possibilidade, não seremos mais o protagonista, mas vamos seguir o exemplo de Vitória. Se depender de mim, nós vamos seguir o exemplo de Vitória. Espero que o prefeito tenha sensibilidade e entenda também a importância dessa lei para Vila Velha. Sem dúvida alguma, né? A acessibilidade, ela precisa ser plena, ela precisa ser para todo mundo. Sim. Vereador, agora, nessa linha, né, nessa linha de acessibilidade, o senhor tem vários outros projetos também voltados para isso, né? O senhor comentou, o senhor tem um filho que tem, né, tem paralisia cerebral, que depende de uma cadeira de rodas também. Ou seja, o senhor acaba tendo essa sensibilidade então, um pouco mais à flor da pele, porque vivencia isso no dia a dia, não é? Claro. E assim, lembrando, como quando eu dei o exemplo de um acidente, qualquer um pode estar sujeito a isso. Certeza. Né? Você não precisa ter alguém na família, você não precisa ter um parente, um amigo, para desenvolver, vamos dizer assim, essa sensibilidade. Porque você mesmo pode, em qualquer momento da sua vida, estar sujeito a ter que fazer uso de uma cadeira de roda. Com certeza. Agora, vereador, saindo um pouquinho do mandato, falando um pouco sobre a realidade que a gente está vivenciando no nosso país, o Brasil passa por uma crise política, eu acho que talvez longe de já ter acontecido algum momento antes, né? Sim. De tanta corrupção, talvez de ser tão descaradamente mostrada a corrupção acontecendo. Como o senhor avalia esse momento do país? Hein? Olha, Fabiano, eu acredito que só vai haver mudança de fato se houver mudança de comportamento. Mudança de comportamento do homem público, que precisa resgatar o espírito público. O que eu chamo de espírito público? A consciência de que ele é homem público para servir ao interesse público, não a si mesmo. A mudança do comportamento da sociedade, ela tem que resgatar o espírito coletivo. Ela não pode mais pensar só da sua porta de casa para dentro. Ela tem que pensar naquilo que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, né? Então ela tem que, nós vivemos um momento das pessoas que estão muito individualistas, muito egoístas, né? Se não houver essa mudança de comportamento na sociedade associada à mudança de comportamento do homem público, dificilmente nós teremos realmente mudanças efetivas, né, eu acho, na sociedade brasileira, a meu ver. Tá? Agora, eu só acho, por exemplo, que essa Operação Lava Jato, que tem levantado, né, e apurado tantos crimes, ela vem então para poder trazer talvez um novo momento para o país? Com certeza. Eu acho que ela está sendo importante para fazer uma faxina naquilo que eu chamo de politicagem. Porque a gente precisa fazer a diferença o que é política e o que é politicagem. Politicagem é isso que a gente está vendo acontecer em Brasília. Política é uma coisa muito bonita, muito nobre. Nenhuma sociedade no mundo vive, né, tem assim, organizada, ela não pode existir se não for através da política. A política, tudo que se toma de decisões, né, que são tomadas na política, tem reflexos diretamente na vida da gente. Então é importante que a sociedade entenda que ela não deve se afastar da política, ela deve se afastar da politicagem, ela deve sim se aproximar, porque volto a dizer, o que se decide lá, né, tem reflexo direto. Então nós temos que ter muita responsabilidade, muito critério para escolher os nossos representantes. É verdade. Olha, eu quero agradecer muito ao vereador Ricardo Chiabai, né, tirou um pouquinho do tempo, veio conversar com a gente aqui nos estúdios da Rede TV sobre o seu mandato, também sobre esse momento político que a gente passa no nosso país. Vereador, parabéns pela atuação. Obrigado. Tenho aqui, gente, uma lista gigante de leis, porque são muitas leis do vereador. Realmente o tempo, infelizmente, não dá pra gente falar de todos, mas são muitos. Tem um site, né? Quem quiser assistir em casa, nosso site www.ricardochiabai.com.br
.com. Eu tenho esse site, eu tenho ele há quase 10 anos. Eu atualizo ele diariamente. Tem tudo sobre o trabalho da gente. Isso é muito importante, né? E um morador de Vila Velha que quiser ficar um pouco mais informado sobre a atuação do vereador, pode entrar aí no site. Vereador, obrigado, parabéns pela atuação. Eu que agradeço. As portas abertas, volte mais vezes. Tá? Muito obrigado. A gente continua com o S-News Especial. O município de Aracruz está localizado no litoral norte do estado, bem próximo da Grande Vitória. Fica a apenas 83 quilômetros da capital capixaba. Sua população estimada pelo IBGE em 2016 é de 96 mil moradores. A cidade é uma das que mais crescem no Espírito Santo. Entre os 78 municípios capixabas, Aracruz possui o 6º maior PIB per capita. Além disso, a cidade apresenta o 4º melhor índice de desenvolvimento humano do estado, classificado como alto pelo Atlas do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. A partir do final do século passado, Aracruz começou a atrair grandes projetos industriais, o que causou uma significativa transformação socioeconômica na região. O avanço desses projetos possibilitou a criação e a ampliação de importantes cadeias produtivas locais, fortalecendo o desenvolvimento dos setores de comércio e serviços. Hoje, a vocação portuária e logística colocam Aracruz como um dos polos do desenvolvimento do Espírito Santo. Recentemente, a descoberta de grandes reservas de petróleo no litoral do município e a implantação de novos empreendimentos portuários reforçaram ainda mais sua importância estratégica para a economia capixaba. No entanto, assim como todos os municípios capixabas e brasileiros, Aracruz atravessa um momento delicado que exige a profissionalização da gestão pública e o esforço coletivo na superação dos desafios que a atual conjuntura política e econômica impõe. A atual administração assumiu o comando do município em janeiro, enfrentando 2 grandes desafios: a crise hídrica, provocada pela falta de chuvas, e a crise financeira, vivida também pelo estado e pelo país. Somente nos 4 primeiros meses do ano, a arrecadação municipal caiu 12 milhões de reais. Mesmo assim, apostando na profissionalização da gestão e na reorganização administrativa, a Prefeitura vem conseguindo manter os serviços essenciais à população e ainda executar obras importantes, como a pavimentação de estradas e a construção de barragens. A reestruturação ela foi importante porque nós tomamos rédea, nós puxamos o município para direcioná-lo. Então isso é fundamental porque você tem que conhecer o que você vai fazer gestão. Você não pode fazer gestão de que você não conhece. Então nós tivemos o trabalho de conhecer exatamente o que é que nós tínhamos em mãos e o que nós tínhamos de recurso para fazer. A segunda questão foi a questão técnica. E eu precisava ter em cada secretaria um gestor para ele tocar como se faz na iniciativa privada. E nós temos aqui, eu diria que 80% dos nossos secretários, eles têm, são graduados, pós-graduados, nas áreas específicas que eles estão tocando. Então isso está dando um resultado muito positivo, porque à medida que eles foram para lá com essa incumbência, também eles nos pediram profissionais para auxiliá-lo, como os gerentes, os coordenadores, também técnicos. Então nós estamos hoje com uma equipe de comissionados muito técnica. E esses trabalhos que estão sendo feitos é graças a esses profissionais que conhecem e facilita na execução do trabalho e na rapidez. Então, esse talvez seja as 2 vertentes ali que nos ajudaram a ter esse resultado, apesar da crise. Uma das estratégias do prefeito Jones Cavalieri é promover a troca de experiências com gestores de outros municípios, que muitas vezes enfrentam desafios comuns. Esta semana, o prefeito recebeu em seu gabinete o secretário de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Idalécio Carone Filho. Eu vim aqui hoje tomar um café da manhã com o prefeito Jones. Ele é uma pessoa dinâmica, eu ouço muito falar daqui de Aracruz, muitos anos que eu não venho aqui. E pelo que ele explanou aqui sobre Aracruz é um negócio fantástico. Eu quero dar os parabéns a ele e quero acompanhar isso de perto. A gente só vai aprendendo. Agora eu que estou no serviço público lá em Vila Velha, né? Eu vou acompanhando para ver e aprendendo, né? Nós estamos aqui a menos de 100 quilômetros de Vila Velha e com certeza é importante fazer uma união, até por informação. Vila Velha faz parte da AMUNES. A AMUNES é a nossa associação de prefeitos do estado do Espírito Santo. Então, nós temos, inclusive, propostas lá, já passado para a direção, para que nós possamos comprar remédio que as prefeituras usam muito, junto
para baratear custos, né? Nós falava com o Carone agora há pouco, na questão da situação dos projetos. A grande maioria dos municípios não tem condições financeiras para que possam elaborar projetos, bons projetos. E nós podemos fazer essa parceria via Munis. Os municípios maiores, ajudar um pouquinho os menores, para que nós tenhamos um estado mais equilibrado. O turismo também é outro setor que vem ganhando espaço na economia de Aracruz. Uma das apostas é o turismo cultural. Nos próximos dias 7, 8 e 9 de julho, será realizada no distrito de Guaraná a 7ª edição da festa Itália Unita, que deve atrair mais de 20 mil visitantes. Serão diversas atrações para lembrar que Aracruz é o berço da imigração italiana do Brasil. Essa festa que nós fazemos, que é a 7ª edição, é uma festa que ela reproduz a história, né? Ela volta lá na história, com os carros alegóricos, com as pessoas trajadas, né, tradicionalmente, como era da época, com as ferramentas em si. A festa italiana é uma festa muito bonita, é uma tradição, quem é de origem italiana reconhece isso melhor, mas aí o convite fica a todos, né, capixabas, né, e a quem puder vir aqui participar conosco, vai ser uma bonita festa no dia 7, 8 e 9, né, agora de julho, né, próximo agora.